Apareceu um beija-flor na minha janela. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trouxe uma coisa muito legal que eu fiquei muito animada em fazer. Eu gostaria de começar agradecendo a minha amiga por essa ideia, tá? O que a gente vai fazer hoje? Hoje não é dia, não tem dia específico, mas eu trouxe uma tag, né? A tag das minhas histórias, que eu já comentei aqui no canal, que é onde eu vou falar não só da minha experiência como escritora, mas também um pouco do que eu faço, como eu já tenho um exemplo de vídeo aqui, que eu vou deixar aqui nesse lado, o cardzinho com o vídeo que eu falei sobre como eu escolho os nomes dos meus personagens, vai estar aqui em cima. E também vou colocar na descrição pra ficar mais fácil. Hoje, seguindo essa ideia de falar das minhas histórias e dos personagens, plots e essas coisas que eu criei, minha amiga, que eu comentei e eu agradeci no começo do vídeo, ela sugeriu esse tipo de conteúdo e eu achei muito legal a ideia. Porque para aqueles que não conhecem os meus personagens, é uma forma de entender um pouco cada um deles e quem sabe deixar vocês curiosos para lerem as histórias e realmente conhecer. O que eu vou fazer hoje? Com esse intuito de mostrar pra vocês, aí eu decidi trazer um mundo de histórias, né, que todo mundo gosta e conhece, e incorporar um pouquinho no meu. Como assim? Todo mundo conhece Harry Potter, certo? Mesmo que você não goste, não seja fã da história, você conhece, sabe que existem as 4 casas de Hogwarts e sabe o que cada uma representa. Pelo menos o mínimo, porque de tanto que as pessoas falam de Harry Potter na internet, é possível uma alma viva não saber as 4 casas ou ter conhecimento de que existem as 4 casas. O que eu vou fazer eu vou colocar os meus personagens nas casas de Hogwarts. Dessa forma vocês podem conhecer um pouquinho de cada um e talvez se identificar com eles, não sei. Mas é uma coisa que eu achei muito legal de fazer enquanto eu arrumava o roteiro e fazia as anotações de cada um. Eu achei muito legal de fazer isso e pensar, caramba, como é que esse personagem X iria se comportar se ele fosse para Hogwarts, como é que ele iria agir, qual casa que ele iria realmente ficar. Então eu dei uma de chapéu seletor, escolhi as casas dos personagens pelo que eu conheço de cada um e pelo que eu acredito que cada um representa pra mim, tanto nas histórias quanto no momento em que eu criei, no momento em que eu pensei em cada um deles. Espero que vocês gostem dessa ideia e que vocês conheçam um pouquinho de cada um, certo? Vamos começar. 5 primeiros personagens, eles são da história Onde Está Jess, na minha história de sereias. Eu peguei os personagens que aparecem mais na história, a Sarah, o Alexandre e as 3 irmãs que são as que contam a história, a Jess, a Natasha e a Lorraine. Pra mim, quando eu criei esses personagens e imaginei cada um deles, ficou claro quando eu fui colocar eles nas casas de Hogwarts, porque no momento em que eu bati o olho em cada um, eu já imaginava ele desse jeito. Então, pra mim, na minha percepção, como autora, como a criadora desses personagens, imagino que a Sarah e o Alexandre façam parte da Corvinal por motivos assim, porque eu sinto que eles fariam parte da Corvinal. A Natasha e a Jess, pra mim, eu sinto que elas seriam da Grifinória. Eu acho que a Jess, talvez, ela ficaria entre aquele que seria Corvinal ou Grifinória, mas acabou indo pra Grifinória. Mas a Natasha é 100% de certeza que ela seria da Grifinória. Eu não tenho nem como discutir que ela seria de outra casa. E a Lorraine, eu acredito que ela seria da Lufa-Lufa. Eu vejo muito... Ela é muito gentil com todo mundo, ela é muito afetuosa com todo mundo, ela é muito paciente, ela é inteligente, mas ao mesmo tempo eu vejo que ela é muito mais afeiçoada às pessoas do que qualquer outra característica. Então por isso que eu acho que elas encaixariam muito mais na Lufa-Lufa do que nas outras casas. A próxima história é a Universidade de Winterdale, que fala também, não de bruxa, mas lá eu falo como feiticeiras, né, como feiticeiros e enfim. São 4 personagens que eu trouxe, porque nessa história a Lisa, que é a personagem principal, ela aparece muito mais do que os outros
porque é como a história dela, os outros estão mais ali pra ajudar ela a seguir na jornada dela. Porém, eu decidi colocar mais alguns pra vocês conhecerem também os que aparecem na história e terem mais, sei lá, como explicar isso. Mas enfim, eu escolhi 4 que aparecem na história. Tá? A Lisa, a personagem principal, pra mim ela é da Grifinória também, porque eu sinto que ela tem muito mais coragem de e não ter medo de quem é e seguir no que quer fazer. E isso eu vejo como uma característica de pessoas da Grifinória. Eu posso estar errada, mas eu imagino que seja isso. A irmã dela, a Lina, é da Corvinal, com certeza. Não tem nem como discutir, dizer assim, não, não é. Ela é. E os gêmeos que aparecem na história, Tina e Tom, eles são da Sonserina. Porque eu acredito que os dois, eles são muito ambiciosos. Ambiciosos, assim, de verdade. Aquela ambição que eles passariam por cima de todas as pessoas para conseguir o que eles querem. Então, eu coloquei os dois na Sonserina por esse motivo e por esse motivo apenas. Porque eu imagino que combine muito com eles esse estado de pensar e ser Sonserino, é o que significa pra mim, uma pessoa muito ambiciosa que, né, tem muito desejo e quer fazer tudo pra chegar lá. Em post-it pra você, eu tenho só 2 personagens que aparecem mais e que eu acho que faria sentido. É a Natália e o Andrew, que são os personagens principais da história, né? Eu vejo os dois bem diferentes do que eu provavelmente escrevi. Esses dois foram os que eu mais fiquei confusa na hora de escolher para qual casa eles iriam. Eu achei que o Andrew fosse ser da Grifinória, mas depois que eu parei pra pensar e imaginei assim, ele como seria no dia a dia, ele pareceu muito mais um Sonserino pra mim, né, para pertencer à casa da Sonserina do que da Grifinória. E a Natália, eu sinto que ela seria uma Lufana ou Grifinória. Eu coloquei como Grifinória, mas apenas por achar que combina um pouco mais do que Lufa-Lufa. Mas eu também acredito que Lufa-Lufa, as características de um Lufano estejam muito presentes na Natália também. Mas no fim eu acho que ela seria da Grifinória por N motivos que vocês vão ter que ler a história para descobrir. A próxima história é o livro de Arum, né? O primeiro conto que eu já lancei, que é o Livro Negro. Tem 5 personagens que eu trouxe. É a Verônica, o Robin, que é o pai dela, a Paola, mãe da Verônica. O Christopher e o Nikolai são 2 vampiros que aparecem na história, que eles têm importância pro andamento da história. Então, a Verônica e o pai dela, o Robin, os 2 são da Grifinória e eu não tenho outra opção de casa pros 2. Pra mim, eles são da Grifinória e são da Grifinória. A mãe dela, a Paola, ou seria Corvinal ou Lufa-Lufa, porém eu coloquei ela como Lufana, porque eu acredito que ela tem realmente mais características de Lufana do que de Corvina em si. E o Nikolai é Sonserino. Assim, pra mim, a ambição sempre é uma coisa muito mais de Sonserinos do que das outras casas. Então, sempre que eu penso num personagem que eu criei, que ele tem muito mais ambição correndo no sangue do que qualquer outra coisa, pra mim ele já vai pra Sonserina direto. É uma coisa que eu sinto. Não sei se posso estar equivocada, mas é o que eu acho nesse sentido. E o Christopher, pra quem leu a história, talvez possa achar, não, você colocou ele na casa errada. Porém, eu sinto que ele seria da Corvinal. Alguém pode falar, ah, não, ele é da Sonserina ou ele é da Grifinória. Não sei. Vocês podem colocar nos comentários quem leu ou depois de vocês lerem e conhecerem se vocês concordam que ele não seria da Corvinal. Só colocar lá, eu vou adorar saber o que vocês acham. Mas eu acredito que ele seja sim da Corvinal. Porque pra mim ele é muito mais astuto e mais inteligente, mais esperto do que todas as outras características que eu colocaria na Sonserina, entende? Então é o que eu acredito ser pra ele. Então eu acho que é isso. Eu não tenho outros personagens que eu possa colocar agora, mas quem sabe no futuro eu atualize e com mais personagens, não sei. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês
tenho entendido um pouco mais dos personagens, tenho aprendido um pouco mais sobre eles. Como eu falei no decorrer do vídeo, quem não leu as histórias, leia. As inscrições estão aqui embaixo se vocês quiserem ler, para conhecer realmente os personagens. E depois de ler, se vocês discordam das casas que eu coloquei, cada personagem, vem aqui no vídeo, comente, bote aqui no seu comentário o que você achou, se você concorda, se você discorda. Eu vou estar respondendo todo mundo, vamos discutir isso. Vai ser legal ver a opinião de vocês. Curtam e compartilhem o vídeo para ele chegar a outras pessoas que gostariam de ver conteúdo como esse, que poderiam se interessar também. Não esqueçam de se inscrever no canal, no botãozinho vermelho, se você não é inscrito ainda. Vamos ajudar a crescer o canal a crescer e deixar ele com mais pessoas falando sobre livros. As minhas redes sociais também vão estar linkadas todas aqui embaixo. Quem quiser me seguir, eu tô tentando sempre postar coisa lá, deixar todo mundo atualizado sempre. O blog e o Wattpad também estão linkados ali embaixo. Eu vou deixar o link das histórias que eu comentei aqui no vídeo separadinhas, né, para vocês acessarem direto, tanto no blog quanto no Wattpad. E eu acho que era isso que eu tinha pra dizer. Um beijo e até o próximo vídeo.